alguma coisa parada nesse corredor, olhando para a família Hiller. E essa nem é a coisa mais estranha que aparece escondida no desenho da Bluey. Porque se você pausar o desenho na hora certa, dá para encontrar alguém sendo malvado no fundo de uma cena. Um cachorro escondido onde ninguém deveria procurar. E até personagens que aparecem por um único segundo. E o mais maluco é que a própria equipe de Bluey esconde algumas dessas coisas de propósito, de modo oficial, e não imagens criadas por fãs. Hoje você vai precisar ficar de olho nos cantinhos da tela, porque as pistas são tão escondidas que é fácil passar direto por eles. Tá preparado? Porque agora começa mais um Teen Videos incrível! Long Dog. Pausa nessa cena aqui. Tá vendo esse cachorrinho comprido escondido no cenário? Este é o Long Dog. E não, ele não foi parar aí por acaso. A equipe de Bluey começou a esconder esse cachorrinho nos episódios como uma piada interna durante a produção do desenho. Só que a brincadeira acabou escapando do estúdio e virou um dos segredos mais caçados pelos fãs. E sim, existe um Long Dog em todos os episódios. E depois que você sabe disso, assistir Bluey nunca mais é a mesma coisa. Porque olha esse primeiro. Pausa bem aqui no fundo. Achou? Agora olha esse outro. É o mesmo cachorrinho, só que a produção costuma mudar a cor e a posição dele. Às vezes até camufla o easter egg no cenário. E esse é o detalhe mais importante da nossa investigação. A equipe de produção realmente coloca segredos no cenário esperando que você não perceba. Então aqueles olhos no corredor que a gente viu no começo do vídeo ficaram um pouquinho mais suspeitos, não é mesmo? Mas calma, porque antes de voltar para eles, eu percebi outra coisa. O Long Dog não é o único objeto que fica aparecendo escondido pelos episódios. Tem uma bolinha que também vive surgindo onde ninguém está olhando. Bolinha. E não é qualquer bolinha, é uma bola de tênis. Pausa aqui e olha no fundo do cenário. Ela está lá. Essa apareceu no episódio Observação de Baleia. Agora troca de episódio. Olha o que acontece quando nós assistimos ao episódio surpresa da terceira temporada. Existem 3 bolas de tênis nesta cena. Uma dentro de um copo, perto da mão do Bandit, uma outra caída no chão, perto da porta, e uma outra escondida no fundo do cenário, ao lado da poltrona vermelha. E tem mais. Às vezes elas nem aparecem no chão, e sim em quadros nas paredes. Pausa na cena da escada no episódio Hotel. Ou seja, primeiro nós descobrimos um cachorrinho que aparece escondido várias vezes. Agora uma bola de tênis também fica surgindo pelos episódios. Nesse ponto eu já parei de acreditar que qualquer coisa no fundo do cenário de Bluey está ali sem nenhum motivo. E lembra daqueles olhos no corredor? Pois é, agora eles ficaram um pouco mais difíceis de ignorar. Mas guarda essa imagem, porque ainda falta uma pista antes da gente voltar para ela. Por enquanto, eu comecei a olhar até para as fotos penduradas nas paredes. E foi aí que encontrei um rosto conhecido em uma casa onde ele não deveria estar. Bob Bilby. E olha quem está escondido em uma foto no episódio Tina. É o Bob Bilby. Sim, o mesmo bonequinho fantoche que a Bingo leva para casa e tenta fazer um monte de coisas legais com ele. Só que depois daquele episódio, ele não desapareceu. Essa é uma prova de que a série está sempre evoluindo. Porque mesmo que cada episódio seja único, a vida dos Hiller continua. Ou seja, faz sentido existir uma foto do Bob Bilby ali. E eu gosto muito desse detalhe porque ninguém chama atenção para ele. Não tem personagem apontando para a foto, não tem diálogo explicando nada. Se você não parar e investigar, vai acabar passando direto. Quer ver mais um detalhe interessante? Nessa mesma cena, no cantinho da parede, o que tem ali atrás de uma bola roxa? Um Long Dog. Viu só? São muitos segredos, mas o assunto agora é o Bob. É quase como se a aventura com ele realmente tivesse virado uma memória da família. Só que aí eu pensei, se as fotos conseguem guardar pequenas histórias que o episódio não comenta, então talvez os personagens também estejam fazendo coisas quando a câmera não está prestando atenção neles. E foi exatamente isso que eu encontrei. Porque enquanto um episódio estava preocupado com outra coisa,
Uma professora muito conhecida estava simplesmente andando pela rua no fundo da cena. Professora, você vai ter que ir até o episódio Papai leva as meninas para a escola, para ver a cena que nós queremos mostrar. Agora pausa a cena do carro na rua. Olha lá atrás, na calçada. Ela está lendo uma revista. Reconheceu? É a professora da Bingo, a senhorita Retriever. Ela está simplesmente sentada lendo uma revista, como se tivesse a própria rotina, mesmo quando não faz parte da história. E sabe qual é a coisa mais interessante nessa cena? É que ela é um erro. Naquele episódio, a Bandit estava levando a Bingo para a escola, ou seja, para ter aula com a senhorita Retriever. E isso quer dizer que a professora deveria estar na escola, esperando os alunos, certo? E ela estava. Avança mais um pouquinho no episódio que você vai ver. Olha ela aí. Os animadores erraram nessa cena. E é muito fácil perder o detalhe, porque ninguém fala com a personagem, ninguém aponta para ela. Ela só está ali no fundo e pronto. Se você voltar na cena em que ela está na rua lendo a revista, dá para ver que o Mackenzie e o pai dele estão na calçada também. Mas isso muda a brincadeira, porque agora a gente não está mais procurando só objetos escondidos. Os próprios personagens podem estar vivendo pequenas histórias no cantinho da tela. E tem uma personagem que leva isso ainda mais longe. Você provavelmente já viu ela e nem percebeu que estava olhando para a irmã gêmea de uma das amigas da Bingo. Zara. No episódio Fadas, nós vemos uma cachorrinha que nunca tem falas na série. Pausa no momento em que o Bandit está dançando e olha bem para essas duas no canto. Elas são praticamente iguais e não é erro de desenho não. A Bentley, que é essa cachorrinha branca e marrom, tem uma irmã gêmea chamada Zara. O curioso é que a Zara aparece tão pouco que muita gente pode assistir aos episódios achando que é uma personagem aleatória. Mas não, ela faz parte das colegas de classe da Bingo. Mas quando as duas aparecem juntas, não tem como negar. Tem duas cachorrinhas idênticas na mesma cena, só mudando a cor do pelo. A Zara é branca e preta. Então, da próxima vez que a Bentley aparecer, preste atenção para ver se a irmã dela está por perto. E antes que você pergunte, sim, a gente só sabe o nome dessa cachorrinha porque a informação está no site oficial de Bluey. E se Bluey consegue esconder até a família de uma das amigas da Bingo, eu comecei a prestar atenção em qualquer figura que aparecesse por apenas alguns segundos. Foi assim que eu encontrei um passarinho esquisito, até perceber que ele tinha participado de uma das brincadeiras da Bingo. Você gostaria de ser irmão ou irmã da protagonista? Comenta a hashtag Bluey pra gente se conhecer. Pena. Vai no episódio Varinha de Pena e pausa quando o teto da casa dos Hiller aparece. Depois, pausa a cena. Este é o mesmo pássaro que deixa cair a pena que a Bingo encontra para brincar de mudar o peso das coisas. Na primeira vez que você viu este episódio, você provavelmente só percebeu a pena caindo. Só que nesta cena nós vemos que a pena só caiu porque tinha um pássaro no teto. O pássaro que dá início à brincadeira aparece por um instante. É um detalhe pequeno, mas que mostra como a Bluey gosta de colocar a resposta na tela da gente procurar por ela. E depois disso, eu comecei a investigar ainda mais os episódios. E parece que tem uma marca escondida em uma árvore que conta uma história sobre a Tilly. Nome. Vai no episódio Avô. Pausa quando aparecer uma árvore especial no pantano e olha bem para o tronco. Tem uma marca com o nome da Tilly bem ali. Aquela árvore não está ali só para deixar o lugar bonito. Ela guarda uma lembrança da infância da Tilly. É o tipo de detalhe que Bluey poderia ignorar, porque ninguém vai parar o episódio para examinar um tronco de uma árvore. Quer dizer, quase ninguém. A gente aqui no canal e você vamos ver sim. Mas os criadores colocaram um detalhe ali, porque sabem que nós vamos conseguir ver. E quanto mais a gente pausa, mais parece que os cenários estão cheios de memórias. E tem uma que eu não esperava encontrar.
porque no meio dos desenhos pendurados na casa dos Hiller, tem um que faz referência a alguém que não aparece faz tempo, Jean-Luc. Vamos viajar até o episódio Bingo dessa vez. Pausa na cena em que a Bingo está triste e escondida no armário. Esse desenho na parede ao lado parece só mais um rabisco. Mas olha melhor, é o Jean-Luc ao lado da Bluey. Ou pelo menos parece muito com ele. O detalhe é interessante porque sugere que a Bluey continuou lembrando do amigo mesmo depois daquele encontro breve. E se até uma amizade antiga ficou escondida na parede, então talvez tenha coisas de outros universos escondidas ali também. Dúvida: Peppa e Potter. No episódio chamado Ao Lado, há uma cena no quarto da Honey que mostra duas referências bem suspeitas. Uma em um quadro pendurado na parede lembra a Peppa Pig, e a outra, ao lado da janela, mostra uma referência ao Harry Potter. São detalhes tão pequenos que passam como simples decoração se você estiver olhando só para os personagens. Mas é importante lembrar que a Honey é uma personagem inglesa, e no quarto dela há referência para a cultura daquele país. Ou seja, Peppa e Harry Potter com certeza foram inspirações para essa cena. E falando em quadros e em cultura, há uma outra escondida na casa da Bluey, Banda. Agora pausa nessa foto. Reconheceu esses cachorros? São uma versão canina dos Wiggles, uma famosa banda infantil australiana que faz muito sucesso na internet. E falando em famosos que passam despercebidos, tem uma outra que você provavelmente nunca imaginou que fosse aparecer em Bluey. Se inscrever no canal é tão bom quanto assistir suas animações favoritas. Bora clicar? Natalie Portman. O próximo segredo não podemos mostrar para você, mas é verdade. Basta você ir até o episódio Observação de Baleia para ver que a voz da pessoa falando na TV é da atriz Natalie Portman, dos filmes do Thor. Sim, ela fez uma participação especial na série emprestando a sua voz. E agora, olhe o próximo detalhe, porque ele está escondido nas coisas da própria Bluey. Peixe. Se você voltar ao episódio que mostra as referências ao Harry Potter, vai ver que um detalhe passou despercebido. A Bluey tem um peixe. É sério, olha ele aqui. Legal, né? Os mini episódios de Bluey também têm vários detalhes, como por exemplo, informações bem pessoais como essa que nós vamos te mostrar. Idade. Se você assistir ao mini episódio Brownie Bear, vai notar que um detalhe mostra a identidade do Bandit e o dia em que ele nasceu. 25 de outubro de 1978. Ou seja, o Sr. Hiller teria 47 anos na data em que esse vídeo chegou no YouTube. Mas o Bandit também tem outro segredo que aparece no episódio Carrinho da Vovó, Chattermax. Quando nós olhamos para o cantinho da tela no final do episódio, nós vemos que aquela coruja chata que a Bluey tem, o Chattermax, está escondido ali. Mas o curioso é que aquelas são as coisas que a vizinha está vendendo. Será que isso quer dizer que o papai Hiller colocou o Chattermax ali para ser vendido sem a Bluey saber? Fica um mistério. Mas esquece os brinquedos por um segundo, porque ainda falta resolver a coisa mais estranha que a gente encontrou. Lembra daqueles olhos no corredor? Eu prometi que a gente voltaria neles. Fada. Eles são da Fada do Dente que apareceu no desenho. A Bingo viu, todos nós, menos o Bandit, viram. E agora lembra da imagem que começou toda essa investigação? Aqueles olhos brilhando no corredor? Isso prova que é a Fada do Dente? Não. Mas depois de descobrir que a equipe realmente esconde cachorros, objetos, personagens e até criaturas pelos cantos da tela, quem duvidaria? Eu não vou fingir que aqueles olhos não estão ali. Talvez o maior segredo de Bluey ainda esteja esperando por uma resposta. E para descobrir, você vai ter que sempre estar aqui com a gente, como fez hoje. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!